Meus amados irmãos, não esperem que eu critique o movimento que está ocorrendo neste momento numa pequena cidade chamada de Wilmore, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Vários de meus colegas já têm criticado esse movimento. Na opinião deles, não passa de puro emocionalismo, sensacionalismo, mas eu não posso julgar como eles estão julgando, porque eu não estou lá, não estou participando, não estou vendo. Tudo que eu sei é o que eu estou recebendo através do noticiário da emissora de notícias Fox News e também através da internet. Eu só quero que você saiba que eu não posso julgar, não posso criticar, mas eu posso desejar que algo semelhante, porém muito verdadeiro, aconteça no nosso meio. Aconteça comigo e espero que aconteça com você também. Porque nós precisamos de avivamento espiritual mais do que de comida. Nós precisamos de um despertamento espiritual mais do que de água. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos. E nada nos prepararia mais para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do que um avivamento espiritual. Eu queria falar sobre isso com você nesta noite. O que é um avivamento espiritual? Você sabe, a palavra de Deus ensina não só o que é um avivamento, mas como e quando ele ocorre na vida de uma pessoa, na vida de um povo. Perguntei para a igreja certa vez o que é avivamento espiritual, e eu dei permissão que as pessoas respondessem, e alguns irmãos deram boas respostas. Certa irmã disse que avivamento espiritual é muita fé em Deus, mas na verdade muita fé em Deus é resultado de um avivamento espiritual, mas não é o avivamento em si. Outro irmão me disse: pastor, é uma vida de satisfação e de prazer em servir a Deus. Também uma vida de satisfação e de prazer de servir a Deus é resultado de um avivamento, mas ainda não é o avivamento. E foi uma nova convertida, uma irmã que estava na igreja há pouco tempo, que deu, digamos assim, a melhor resposta. Ela disse: pastor, para mim avivamento espiritual é o que está acontecendo comigo, desde que eu me converti a Jesus. É acordar pensando em Deus, é viver o dia pensando em Deus e dormir pensando em Deus. É uma comunhão plena com Deus. Em termos práticos, eu disse para ela: avivamento é isso mesmo, minha irmã, é o que você está vivendo, é o que você está passando, é o que você está sentindo. Mas em termos técnicos, avivamento espiritual é um profundo arrependimento de pecados, seguido de um intenso desejo de viver em obediência à palavra de Deus. É uma entrega total à vontade de Deus para a nossa vida. Sendo assim, eu pergunto: quantos de nós já experimentamos um avivamento espiritual? Ou quantos de nós está vivendo um avivamento espiritual neste momento? Uma igreja, ela consegue encher os seus bancos, prometendo cura e prosperidade financeira, mas isso não é avivamento espiritual. Outra igreja consegue encher os seus bancos através de dança, coreografias, música do mundo, mas isso também não é avivamento espiritual. Avivamento espiritual é um profundo arrependimento de pecados, seguido de um intenso desejo de viver em obediência à palavra de Deus e a uma entrega total à vontade de Deus. Então, quantos de nós estamos sentindo neste momento um profundo arrependimento de pecados e um intenso desejo de obedecer a Deus e uma entrega total a Ele? Eu amo o Templo Batista Maranata
e eu aprecio tudo que Deus tem feito e está fazendo entre nós em poucos anos. E isso apesar das nossas falhas. Mas o Templo Batista Maranata, como a grande maioria das igrejas, precisa de avivamento espiritual. E por isso mesmo, nós não temos do que nos gloriarmos. Mas o que é avivamento espiritual? 2 Crônicas 7,14 responde. 2 Crônicas 7,14 responde: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Avivamento espiritual é quando uma jovem de 18 anos de idade, nova convertida, ela coloca a sua boca sobre o assoalho da igreja, e ela chora, derrama lágrimas de arrependimento na presença de Deus, pedindo perdão por todos os seus pecados. Quando ela trabalha o dia inteiro, mais de 45 horas por semana, e apesar da fome e do cansaço, ela ainda estuda a palavra de Deus, e nos finais de semana, ela participa da obra de Deus. Deus passou a ser tudo na vida dela. Ele é mais importante que o namorado, ele é mais importante que uma profissão. Nós tínhamos uma jovem assim na nossa igreja, cujo nome eu não vou revelar, para que a glória não seja dela, mas continue sendo a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, o que é um avivamento espiritual? Nós ouvimos várias pessoas falando sobre este assunto, avivamento, avivamento, mas a maioria não sabe o que é um avivamento. Em primeiro lugar, o que não é um avivamento espiritual? O que não é evangelismo. Ainda que muitas pessoas sejam salvas através de um avivamento. Evangelismo é apenas resultado, é apenas uma consequência do verdadeiro avivamento. O rei Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então, somente então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Observe que primeiro você precisa da alegria da sua salvação, e só depois você receberá um espírito voluntário. Isso é avivamento. Só depois você pode ensinar aos transgressores os caminhos de Deus, e os pecadores se converterão. Enquanto a minha mãe estava internada, se tratando no Hospital das Clínicas, havia uma senhora do lado dela, tão doente ou mais que a minha mãe, com enfisema pulmonar. Eu não sabia, mas aquela senhora já estava entre a vida e a morte naqueles dias. E apesar disso, apesar da infecção no pulmão, ela estava fumando o tempo todo, às escondidas dos médicos. Ela estava num balão de oxigênio, e ela gritava com as enfermeiras que queria fumar. Em nenhum momento eu senti o desejo de pregar o evangelho para ela. Em nenhum momento eu senti vontade de lhe dar o plano de salvação. Eu sabia na cabeça que era minha obrigação pregar para aquela senhora, mas eu não senti o desejo dentro do meu coração. Finalmente, eu assumi a minha responsabilidade de cristão e falei de Cristo para aquela senhora. E ela, com muita falta de ar, orou recebendo Jesus Cristo como Salvador. E 2 dias depois, ela veio a falecer. Agora, estava eu avivado? Estava eu cheio do Espírito Santo naquele momento que preguei-lhe o Evangelho? De maneira alguma. Eu só cumpri a minha obrigação cristã. Eu não tinha nenhum espírito voluntário comigo naquela tarde. Portanto, eu posso afirmar, evangelismo não é avivamento espiritual, mas eu posso afirmar também, se eu estiver avivado, eu vou testificar muito mais, amém, irmãos? E eu vou anunciar a palavra de Deus muito mais,
não por obrigação, como eu tenho feito, mas com espírito voluntário. Em segundo lugar, avivamento espiritual não é emocionalismo, sensacionalismo. Sem dúvida, há muita emoção conectada com avivamento espiritual. Davi disse, não disse? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então existe sim emoção conectada com o nosso avivamento. Quando o pregador Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele segurou o seu manuscrito tão de perto do seu rosto, que a igreja não podia ver os seus lábios. E enquanto ele pregava, a congregação começou a sentir a culpa dos seus pecados, acima do próprio controle. Um homem correu para a frente e gritou: Pastor Eduardo, tem misericórdia de mim? E outros se seguraram nos bancos, para que não caíssem ao chão, e muitos pensaram naquele dia, que o dia do julgamento final havia chegado para eles. Mas toda aquela comoção foi apenas resultado do arrependimento de seus pecados, e do intenso desejo que eles passaram a sentir de obedecer à palavra de Deus. Poucas pessoas conhecem o segredo por detrás daquele sermão que produziu um avivamento espiritual em todas as regiões conhecidas dos Estados Unidos daquela época. É que na noite anterior, alguns irmãos inconformados com a frieza espiritual da igreja, com a letargia da igreja, se reuniram e passaram a noite em oração. No dia seguinte, quando o pregador se colocou em pé para pregar este sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, o Espírito Santo se moveu naquele lugar de tal forma que ninguém conseguiu ficar em seu lugar, e todos foram tomados de um espírito de arrependimento de pecados, que causou uma transformação genuína, não só naquela igreja, mas naquela cidade, naquela região e no país inteiro dos Estados Unidos da América. Ainda assim eu posso dizer, avivamento não é evangelismo, avivamento não é emocionalismo, mas o que é então? Avivamento é uma renovação espiritual na sua vida. No Salmo 51, Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Veja bem, esta renovação não é doutrinária, mas é uma renovação espiritual. Arrependimento de pecado, intenso desejo de obedecer à Bíblia, crentes que mudam apenas a doutrina, mas não mudam o coração, não adianta nada. Pessoas dizem, a minha igreja precisa de avivamento. Não, você é quem precisa de avivamento. No início do século XX, Deus enviou um grande avivamento sobre o pequeno país de Gales. Pequeno país de Gales, cujos resultados são percebidos até os dias de hoje. Mas poucas pessoas sabem como que aquele avivamento histórico, nacional e mundial, começou. Um culto para jovens estava sendo realizado numa pequena cidade de Gales, quando uma jovem tímida veio ao apelo. Ela respondeu ao apelo. E ela estava tão nervosa, tão tímida, ela só conseguiu dizer isso aqui no altar: eu amo o meu Jesus. Eu amo o meu Jesus. Então ela voltou e se assentou. E aquela pequena centelha, faísca de amor por Jesus Cristo, causou depois um grande fogaréu no meio dos demais jovens. Rapidamente espalhou-se pela igreja toda, também entre os adultos, depois espalhou-se na cidade inteira, e em pouco tempo havia se espalhado em todo o país
de Gales. E tudo começou com uma jovem tímida que desejava apenas um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Aí pessoas me perguntam, e como que nós poderíamos começar um avivamento espiritual em nossa própria vida? Algumas pessoas já fizeram isso e deu certo. Elas fizeram um círculo ao redor de si mesmas e elas colocaram os joelhos dentro daquele círculo e elas rogaram a Deus para iniciar na vida delas um avivamento espiritual, um avivamento dentro daquele círculo. Elas não estavam mais olhando para fora do círculo, para a vida de outras pessoas, para outras situações, elas estavam olhando apenas para si mesmas. E quando Deus respondeu àquela oração, o avivamento já tinha começado na vida daquelas pessoas. Tiago 4:8 ensina justamente isso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quantos acreditam nisso? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Uma vez eu fiz isso. Eu já não estava mais suportando o meu profissionalismo cristão. Eu não estava mais suportando a minha apatia espiritual. Eu cheguei uma hora antes do culto. Eu entrei numa das salas da igreja. Eu tranquei aquela porta. Já estava escuro e eu não acendi a luz. E eu orei com muita intensidade naquela noite. Eu me acheguei a Deus e literalmente Ele se achegou a mim. E eu passei a ter medo de abrir os meus olhos naquela noite. Eu limpei as minhas mãos, pecador que eu sou. Eu purifiquei o meu coração, pecador que eu sou. E quando eu saí daquela sala, já não sentia mais apatia espiritual. E os cultos da igreja passaram a ter um outro valor. O meu amor pela igreja passou a ser diferente. A visão que eu passei a ter das pessoas passou a ser diferente. Porque realmente Deus se aproximou de mim. Avivamento é uma renovação espiritual. Eu quero que a minha igreja seja avivada, mas eu preciso ser avivado primeiro. O que é avivamento espiritual? E agora, quando o reavivamento ou avivamento é necessário? Sempre que eu me encontrava com o meu pastor Jaime Rose, ele pedia oração por avivamento espiritual. Sempre ele pedia oração por avivamento. Por que e como sabemos que precisamos de avivamento? Por várias razões, e a primeira é quando o amor do povo de Deus esfria, quando o amor do povo de Deus está frio. E Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu já ouvi muitos avós dizendo que no tempo deles era mais fácil criar os filhos. Por que eles dizem isso? Porque hoje em dia existem mais oportunidades para o pecado do que havia anos atrás. A iniquidade realmente está se multiplicando. Drogas, sexos de todos os tipos, alcoolismo e assim por diante. Então Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Assim também, os crentes perderam o amor por Deus, perderam o amor pela igreja, por causa do pecado em suas vidas. Certa vez eu ganhei um cachorrinho de um vizinho. A cachorrinha deles se chamava Lili. A Lili era muito bonitinha, estava grávida, pronta para parir. E eu insisti muito que o vizinho me desse um dos filhotinhos quando nascesse. Finalmente os filhotinhos nasceram e eu escolhi o mais bonitinho dentre eles. O filhotinho era de cor branca, mas com manchas amarelas. Eu amei aquele cachorrinho, eu levei para casa. Quando ele ficava doente, eu sempre o levava ao veterinário, a pé, nas costas. Mas depois de alguns anos, eu cresci, o cachorrinho cresceu, eu me acostumei com aquele cachorrinho,
e eu passei a ficar interessado em outras coisas, mais importantes que o cachorrinho. E quando ele morreu, eu fiquei meio triste, mas nem chorei por ele. Não era mais o mesmo carinho, não era mais o mesmo amor desde o princípio. E assim também acontece com o crente. Quando você foi salvo, Jesus Cristo era tudo na sua vida. A igreja era o melhor lugar do mundo. Você mal conseguia esperar o dia para estar na casa de Deus. E a Bíblia tocava o seu coração. Agora, nada disso acontece. Por quê? Porque o seu amor esfriou por se multiplicar a iniquidade. E o que fazer então? Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte a praticar as primeiras obras. Em outras palavras, arrependa-se. Lembrar-se de onde você caiu é se arrepender dos motivos, das razões que o fizeram esfriar tanto assim para com a obra de Deus. Mas há tantas razões para um avivamento espiritual, dentre elas, complacência espiritual, pessoas que chegaram ao ponto de dizer: eu não preciso melhorar, eu já estou bem como estou. Falta de amor pelos perdidos, pecado inconfesso e escondido, animosidade entre irmãos, amargura, que é o mesmo que incapacidade de perdoar, mundanismo, mundo no lugar de Deus, mundo no lugar da igreja, orgulho, avareza, crítica, inveja. Então, meus amados, quando um crente ou uma igreja está assim, o avivamento espiritual é o único remédio para aquele crente e para aquela igreja. E em terceiro lugar, a igreja, quando ela está assim, está debaixo de grande perigo. O que acontece quando um governo não dá certo? O que acontece quando a seleção brasileira perde uma Copa do Mundo ou joga muito mal? Todos falam em mudanças, todos exigem mudanças, todos percebem a necessidade de uma transformação. É por isso que existem as chamadas igrejas renovadas. As pessoas, então, ao invés de optarem por uma mudança espiritual, por uma mudança interna, por uma mudança pessoal, elas estão optando por uma mudança doutrinária. Elas acham que se mudarem de doutrina, os problemas se resolvem. Elas acham que se mudarem de teses teológicas, o amor a Deus voltará, o aquecimento espiritual voltará. Porém, isso não resolve os seus problemas espirituais. Certo irmão em Cristo saiu da igreja batista tradicional como a nossa e foi para uma igreja batista renovada. Agora, ele é líder naquela igreja, mas ele ainda continua uma pessoa irada e uma pessoa depressiva. Então, do que adiantou toda essa mudança? Ele mudou de doutrina, mas não mudou de coração. E avivamento espiritual é quando nós mudamos de coração. As nossas igrejas não precisam mudar de doutrinas, amém, irmãos? A doutrina batista tradicional, histórica, é correta, é bíblica, mas certamente nós todos aqui precisamos mudar de coração. Ezequiel 36:26 diz: o que eu e você precisamos, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é avivamento. Portanto, quando a igreja não está produzindo, ela está debaixo de grande perigo, porque todos dentro daquela igreja sabem que precisa haver algum tipo de mudança, algum tipo de transformação, e geralmente as pessoas escolhem o caminho mais fácil, que é a mudança doutrinária, ao invés da transformação espiritual.
Alguns anos atrás, líderes batistas tradicionais se reuniram para discutir a razão que as suas igrejas não estavam crescendo, como as demais igrejas neopentecostais. Eu não participei daquela reunião, mas eu já tinha duas respostas para esta pergunta. Uma resposta prática, pragmática, e a outra acadêmica. Primeiro, nós não estamos crescendo porque não vendemos milagres, como da prosperidade e da cura, por exemplo. Não pregamos o que os homens gostam de ouvir, mas nós pregamos o que as pessoas precisam ouvir. Mas a segunda resposta é porque nós precisamos, todos nós, precisamos de um avivamento espiritual, e quando esse avivamento for derramado sobre esta e as nossas igrejas, elas voltarão a crescer, amém, irmãos? Elas voltarão a crescer, como eu disse, evangelismo é resultado de avivamento. Não devemos ficar preocupados jamais com a quantidade das pessoas, mas com a qualidade das pessoas no meio da igreja de Jesus Cristo. O missionário David Livingstone, ele disse: 50 pessoas acrescentadas no rol de membros é uma boa notícia para as igrejas que estão nos apoiando. Mas se só 5 delas são crentes genuínos, do que isso me aproveitaria no dia do julgamento final? Ou seja, do que adianta 50 pessoas se unindo à igreja, se apenas 5 delas são salvas? É o que ele estava dizendo. Então, o que é avivamento espiritual? Quando precisamos dele? E agora, em último lugar, como podemos ter um avivamento espiritual? Mais uma vez, 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deixa bem claro que o avivamento não vem de graça. Existem certas condições que precisamos obedecer para recebê-lo. No versículo 14 ele diz quais são essas condições: humilhar, orar, buscar, se converter. Mas o que quer dizer se humilhar? Essa palavra no hebraico, ela quer dizer se rebaixar. Se rebaixar, literalmente, se render. Humilhar é se submeter à autoridade de alguém. E esse alguém precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Já imaginou o que poderia acontecer se cada um de nós aqui nesta noite realmente se humilhasse debaixo da poderosa mão de Deus? Muitos não querem se humilhar, nem no altar da igreja. Muitos não querem se humilhar num culto de oração da igreja. E muitos não querem se humilhar pedindo perdão de Deus ou cedendo perdão a outras pessoas. Também diz que devemos orar. E a palavra orar no hebraico tem um significado muito interessante. Além de pedir, além de suplicar, além de interceder, orar também quer dizer julgar. Por isso que nós não gostamos de orar, porque todas as vezes que oramos, fechamos os olhos e falamos com Deus, durante aquele momento da oração, o Espírito Santo está nos julgando, e Ele está trazendo à nossa memória os nossos maus feitos, e Ele está nos convencendo naquela hora. Mas se nós não formos julgados por Ele, nós seremos julgados pelo mundo, nós seremos julgados pelo pecado, nós seremos julgados por Satanás, o que seria muito pior. Já imaginou se o culto de oração da igreja contasse com a presença de todos os membros da família? E além de humilhar, orar, buscar. Buscar quer dizer desejar. Quantos realmente desejam por um avivamento espiritual e buscam por ele? Às vezes Deus tem que nos trazer ao fim de nós mesmos, para que desejemos o seu avivamento. Só que poucos irmãos e irmãs estão dispostos
a pagar o preço. E além de orar, humilhar, buscar, se converter. E converter quer dizer retornar, recuperar, restaurar, virar as costas. Do quê? Dos nossos maus caminhos. Porque nós também trilhamos caminhos errados. Caminhos tais como complacência espiritual, orgulho, avareza, crítica, inveja, mundanismo, falta de amor pelos perdidos, pecado inconfesso, animosidade entre irmãos, amargura. Se nós nos convertermos desses caminhos, olha a promessa que Deus nos faz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Mais uma vez eu digo, não estou aqui para julgar o que está acontecendo na universidade, na cidade de Wilmore, no estado do Kentucky. Mas eu sei que tudo começou com um jovem se arrependendo profusamente dos seus pecados. E ele buscava consolo, conforto, paz de espírito no altar da igreja. Ele havia ouvido uma mensagem muito simples e através daquela pregação ele foi ao altar e ele não conseguia paz. Alguns poucos jovens, cerca de 18, percebendo o que estava acontecendo com aquele jovem no altar, vieram orar com ele. E aí aquela faísca se espalhou entre os 18 jovens. Outros jovens do campus ouviram falar o que estava acontecendo e vieram também. E o que começou com 18 jovens, de repente 200 pessoas, 300 pessoas, e nesse exato momento cerca de 20 mil pessoas estão ao redor daquela universidade, já há dias, pedindo perdão a Deus. Pessoas em necessidades estão sendo ajudadas. A multidão ficou sabendo de um aluno brasileiro passando necessidades e as pessoas aos montes jogavam as notas de 10, 20, 50 dólares, 100 dólares no altar da igreja para ajudar as pessoas em necessidade. Tudo começa com o meu e o seu arrependimento de pecados. E nessa lista tão extensa que eu lhes dei nesta noite, impossível que eu e você não estejamos falhando em pelo menos uma ou várias dessas áreas. O problema é que nós precisamos do espírito de arrependimento. Sem esse espírito, ninguém vai se arrepender. Nem eu e nem você. E quem pode nos dar esse espírito? Somente Deus. Então, neste momento, talvez você não esteja arrependido de nada, mas você sabe que precisa se arrepender. Você pode pelo menos começar pedindo pelo espírito de arrependimento. Vamos fechar os olhos e vamos orar.